Eu queria analisar com você agora 5 fatores que levaram o Ato a fazer tanto sucesso num espaço tão curto de tempo. Nós vamos falar um pouco do ambiente, do atendimento, do cardápio, da tabela de preços e do conteúdo que a Luísa produz praticamente todos os dias no seu Instagram. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Restaurantes Incríveis, um programa criado para ajudar você a lotar o seu restaurante todos os dias. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil e criador do método Restaurantes Incríveis, onde eu ajudo você a lotar o seu restaurante todos os dias, utilizando as mesmas técnicas de marketing dos restaurantes de maior sucesso do Brasil. Todas as terças nós temos um encontro marcado às 8 da noite aqui, para analisarmos juntos os restaurantes de maior sucesso no Brasil e tirar uma radiografia do que eles estão fazendo para atingirem tanto sucesso. E aí você vai poder replicar as mesmas técnicas no seu restaurante, economizando tempo e investimentos que não valem a pena. E hoje nós vamos estudar o caso da Luísa Hoffmann, do Ato de São Paulo, no Itaim. Um restaurante que vive lotado todos os dias, até os finais de semana, e é um fenômeno da gastronomia paulistana. Ela é uma chefe incrível e eu queria contar um pouco da história dela para vocês. A Luísa é chefe e proprietária do Ato Restaurante. Ela acredita que a comida pode unir propósito e prazer. Autora de uma cozinha descomplicada e sustentável, suas receitas são sinônimos de aconchego e sabores autênticos. Bom, para a gente entender por que a Luísa está fazendo tanto sucesso lá no Ato, a gente precisa conhecer um pouquinho da história de vida dela. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la no nosso podcast Restaurantes Incríveis. Confere comigo alguns trechinhos da entrevista para a gente começar uma radiografia de tudo que ela está fazendo para atingir o sucesso do seu restaurante. Quem é a Luísa? Então, a Luísa é uma mulher muito guerreira, que pensa muito no coletivo e que ama servir. Isso é um fato. Desde pequena eu amo servir. Eu amo poder ver no rosto de vocês a diferença antes e depois de experimentar ou comer ou participar da minha cozinha. Que legal. Então, essa é a Luísa. A Luísa é uma pessoa que se importa com o bem-estar e com a qualidade de vida das outras pessoas. Que legal, que Show legal. de bola. Luísa, quando você começou a se interessar por culinária? Gente, desde pequena, né, eu tenho esse apreço pela culinária. Meu pai tem 15 irmãos. Então, minha avó 15? era dona de um restaurante Bastante gente para alimentar. completamente familiar, né? Porque a gente Cozinhar para 15? cozinhar para 15, né? Quando eu nasci, a maioria já era casado. Meu pai é o penúltimo. Uau. Mas a gente vem de uma família muito grande. Então, todo mundo fazia. A gente vem de uma família humilde, a gente plantava tudo, colhia tudo. Então, era um trabalho coletivo, né? Então, desde pequena, a gente está acostumado a colher, a lavar a louça. Uau. Era um trabalhão. E desde então eu amo a gastronomia, sou completamente ligada. E acabou que no meu primeiro intercâmbio eu estudei inglês fora. E eu acabei trabalhando de garçonete. Depois eu mudei de país. Peraí, você foi para onde? Eu fui para Nova Zelândia. Nova Zelândia. Estudar inglês. Ah. E meu primeiro trabalho lá foi de garçonete. Tá. Aí depois eu fui para Austrália. Continuei estudando inglês e viajando, e aí lá eu comecei na cozinha mesmo, eu lavava louça. Tá, dishwasher. Dishwasher. Ah, Eu voltei, tinha um período para começar a faculdade, aí eu fui fazendo cursos, meu primeiro curso de gastronomia assim foi de sushi, e aí eu entrei na EMB, Certo. né? Eu fiz a EMB inteira, no meio do caminho eu fiz Bocuse na França, por Super 6 renomada. meses, super renomada. Mudou assim bastante a minha vida, porque lá, além de você ter a faculdade, você tem também um restaurante Michelin dentro, que você atende clientes. é Michelin mesmo, Uhum. Estrela Michelin. E né? você faz a comida para todos os funcionários e alunos da escola, um menu francês com entrada, prato, sobremesa. E eu fui pela EMB Morumbi. Tem um programa da EMB. Tem um programa da EMB Morumbi. Tá, isso é legal para quem tá Isso. estudando, né? Quando que a Luísa resolveu empreender? Qual foi o primeiro negócio que você falou, agora eu tô pronta, agora eu vou montar o meu?
Eu nunca achei que eu estava tão pronta assim, né? Mas eu já tinha trabalhado bastante, já tinha uma bagagem, já tinha participado de inaugurações de restaurantes, então eu abri o Dalvidito com o Alex Atala. Ah, Ah, você participou da inauguração do Dalvidito? Participei, então... Pô, o Dalvidito é colibri É também. colibri também, Também é colibri, é. Ai, Dona também, Dona também, é. Atala. Não, o Atala é top, né? Atala é. Ele foi um grande professor. Enfim, aí meu pai teve essa ideia de abrir o restaurante. A gente achou um restaurante na Vila Nova. Eu era tão macrobiótica que o restaurante se chamou Figo, né? Tá. Mas ele ia se chamar Vida na Vila. Não. Bom nome também, Legal porque também. Vila Nova Conceição... Mas era vida porque ia ser totalmente macrobiótica. Totalmente. Ela falou, filha, não dá. Eu acho que eu não tenho esse suporte para te dar por alguns anos, sabe? Aham. Vamos estender um pouquinho. Vamos ampliar o cardápio um leque pouquinho. de algo que ele não sonha. E eu abri o Fico sendo macrobiótica. Melhor coisa que abrir restaurante é vender restaurante. É na dica! Mas eu não vou vender Segue o essa ato, dica. que o ato tá super obrigado. Depende. Cara, gente, eu comi um camarão com curry hoje. E a gente faz Ai, curry lá. sensacional. E o Douglas comeu um polvo. Quero convidar todos Show de vocês a conhecerem o ato, claro, lá no Itaim. Então, atto.restaurante no Instagram. Tá? É muito lindo, vou recebê-los vocês muito bem. E se alguém tiver uma dúvida, se alguém quiser uma coragem, porque a gente fala a verdade, mas também incentiva, né? Eu tô aqui, vocês podem sempre falar comigo, eu sou bem acessível. Às vezes eu falo que eu demoro, mas eu sempre respondo. Então, boa sorte para quem tá na carreira. Vão trabalhar e vai dar tudo certo sempre. Basta garra e coragem. A Luísa é mesmo uma pessoa muito especial. Uma história de vida incrível, uma mulher guerreira, batalhadora, excelente chefe e excelente gestora de restaurantes. Eu queria analisar com você agora 5 fatores que levaram o ato a fazer tanto sucesso no espaço tão curto de tempo. Nós vamos falar um pouco do ambiente, do atendimento, do cardápio, da tabela de preços e do conteúdo que a Luísa produz praticamente todos os dias no seu Instagram. Eu quero começar com o ambiente do ato. A Luísa foi muito, mas muito feliz na escolha do ponto. A casa que ela ocupa pertenceu a Cacilda Becker, a rainha do teatro. A casa foi totalmente restaurada e modernizada, mas sem perder aquele ar dos anos 50, com piso de taco, com detalhes nas janelas, tudo que remete muito àquela época. O restaurante fica numa rua relativamente tranquila do Itaim Bibi, Rua Paz de Araújo, 138. Reparem no cuidado que ela teve com a fachada do restaurante. O tijolinho aparente, essa estrutura de metal com vidro, dando mais imponência à casa e aproveitando totalmente a área externa. Outro ponto é que a rua é extremamente arborizada. Então parece que você nem está em São Paulo. E a casa fica num nível bem mais alto do que da rua. Então, quando você senta na varanda da frente, você fica com uma vista das árvores e dos carros e das pessoas passando um pouco mais abaixo, o que traz muito conforto. Esses são alguns fatores muito difíceis de replicar, mas o segredo é você aproveitar o que o seu ponto tem de melhor. E a Luísa fez isso de uma maneira incrível. A casa é super bem decorada e tem a cara da Luísa. A casa está preparada para receber até 100 pessoas. E na hora do almoço, durante a semana, ela gira 2,5 vezes esse número de assentos. Ou seja, a Luísa atende 250 pessoas por almoço. Esse é um número muito alto comparado com a média dos restaurantes no Brasil. E ela não faz isso só 1 ou 2 dias. Ela faz isso todos os dias. Agora a gente vai passar para o segundo ponto, o cardápio. O cardápio eu acho que é o grande segredo do ato. A Luísa consegue fazer pratos com uma apresentação extremamente sofisticada, mas com um custo super competitivo. Bom, eu já estive lá algumas vezes e queria destacar 4 pratos que eu experimentei que são simplesmente sensacionais. O primeiro é um ceviche de lichia. Sim, em vez do peixe, ela usa lichia. É um prato indescritível, é uma explosão de sabores. Tem que ir lá experimentar, não tem como explicar como é bom esse ceviche de lichia. Saindo das entradas, o meu prato principal preferido no ato é o polvo.
É impressionante como todas as vezes que eu vou, ela consegue replicar a mesma textura, o mesmo sabor, e o polvo é uma receita extremamente difícil de você acertar o ponto. Se passar um pouco, fica duro. Se deixar um pouco menos, fica borrachudo. Então, assim, é impressionante como ela consegue ter um padrão numa receita que é tão difícil de ser executada. Um outro prato que é sensacional lá no Ato é o atum selado com ovinho com gema mole. Gente, ele tem uma crosta de gergelim e acompanha um purê de mandioquinha. É indescritível, é sensacional. É outro prato também que, se você for no Ato, você tem que experimentar. Mas ela tem uma sobremesa que eu nunca vi em lugar nenhum. Ela é uma crosta de chocolate em forma de cacau. E esse chocolate é recheado com creme de cupuaçu. E a apresentação é muito bacana. Ela vem numa tábua de madeira junto com um martelo. E a ideia é que o cliente quebre o martelo, aquela casca explode e aí aparece o recheio de cupuaçu. É uma sobremesa que dá para dividir tranquilamente e vale muito a pena. Bom, nem preciso falar do atendimento. O atendimento é impecável. Ela contratou profissionais extremamente experientes, o maître é muito bom e ela consegue, mesmo com a casa lotada, mesmo girando 2 vezes e meia o número de assentos durante o almoço, o atendimento é impecável. A própria Luísa gosta de circular pelo restaurante, sentar nas mesas, conversar com os clientes, e isso é muito legal. Cria uma aproximação do dono do restaurante, do chefe, com seus consumidores. Agora, sobre os preços. Aí que eu digo que a Luísa conseguiu encontrar um equilíbrio perfeito. Ela consegue produzir pratos extremamente sofisticados, com ingredientes caros, mas a um custo muito acessível. E durante a semana ela tem um menu executivo. Então ela consegue atender durante a semana as pessoas que trabalham na região da Faria Lima, que tem um poder aquisitivo um pouquinho mais alto e acaba virando o restaurante do dia a dia dessas pessoas. E aos finais de semana, ela atende as famílias, ela atende os grupos de amigos que estão lá por lazer. E isso é muito difícil de você implementar. Você ser o restaurante do dia a dia dos executivos que trabalham na Faria Lima, querem comer de uma forma acessível, uma comida boa e saudável, e ao mesmo tempo ser aquele restaurante de lazer do final de semana das famílias e dos grupos de amigos. Para você ter uma ideia, o almoço executivo custa aí na faixa de R$ 80, mas inclui 4 opções de entrada, pratos principais fixos que existem todos os dias no cardápio, como espaguete à carbonara, o churrasco, o grelhado Volpe e o nhoque. Esses são os pratos fixos dela. E todos os dias ela tem um prato diferente. Segunda-feira é a lasanha de berinjela, terça é o picadinho, quarta é o frutos do mar na brasa, quinta o polpetone na brasa e sexta o peixe do dia. E isso é muito legal. Porque para quem almoça no Ato todos os dias, essa variedade de você poder escolher coisas diferentes é muito bom, não enjoa. E além da entrada e do prato principal, você escolhe também uma sobremesa. Ela tem a fruta do dia, o bolo de chocolate e caramelo de flor de sal, mousse de limão com terra de chocolate e o sofisticadíssimo creme brulee. Mas para ela conseguir servir pratos tão sofisticados a um preço tão acessível no menu executivo durante a semana, ela precisa ter controle absoluto da gestão do restaurante. Ela tem muito bem calculado o CMV dos seus pratos, o estoque, contas a pagar, contas a receber. Só assim é possível ela vender pratos que em outros restaurantes custariam bem mais caro a um preço muito mais acessível. Bom, até aqui nós falamos do ambiente, do atendimento, do cardápio e dos preços. Sem dúvida, esses são fatores muito importantes para o sucesso do Ato. Mas o relacionamento que a Luísa faz com os seus clientes através das redes sociais é algo que a gente precisa estudar um pouco mais a fundo. E para provar que o Ato é um dos meus restaurantes favoritos em São Paulo, essa é uma foto da minha família comemorando o meu aniversário lá no Ato. E se já não bastasse o Ato,
a Luísa ainda abriu um outro restaurante em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, no Hotel Nani. Confere comigo o paraíso que é esse lugar. Nani, meu mais novo projeto aqui no Rio Grande do Norte. Localizado em São Miguel do Gostoso, o Nani é encantador. Um lugar que você entra e jamais quer ir embora. O Nani é fantástico. Aliás, São Miguel do Gostoso é fantástico. E agora com um lugar único e exclusivo. Olha para essa arquitetura, para todo esse espaço, de frente para o mar. O barulhinho, nossa, não canso de escutar as ondas batendo, piscina, banheira e todo o AIB comandado por mim com muito amor e carinho. O Nani tem uma culinária multicultural e ingredientes regionais, onde eu estou pronta para te receber de braços abertos. Seja por uma passagem rápida, ou um casamento, um momento íntimo do casal, ou uma baguncinha com os amigos. O Nani é especial e, como eu falei, quem entra jamais quer ir embora. Vem aproveitar esse momento único nesse lugar maravilhoso comigo. Agora eu quero analisar junto com vocês o Instagram da Luísa e a gente fazer uma análise do tipo de conteúdo que ela posta e por que está fazendo tanto sucesso. A Luísa tem 78.700 seguidores, 4.115 postagens e tem reels que chegaram a mais de 400.000 visualizações. Fazendo uma análise aqui na página dela, você vê como ela se conecta com seus clientes. Cozinhar e viajar me faz feliz. Chefe, comunicadora e consultora, receitas, restaurantes. Ela coloca o e-mail, o site do Ato e o site do Nani, além do site pessoal dela. Logo abaixo, ela coloca as inspirações que a motivam todos os dias, receitas, viagens e ela também é apaixonada por Fernando de Noronha. Inclusive, já morou lá um bom tempo e foi chefe de um grande restaurante da ilha. Percebam o cuidado das thumbnails dos vídeos. Super bem iluminados, ela sempre sorrindo, esse elemento orgânico com a mesma fonte e a mesma cor em todas as fotos. Isso faz com que a pessoa que visitou o Ato, a hora que acessa o Instagram, ela vai ver que os dois são uma extensão da própria Luísa. Ela consegue colocar o propósito da vida dela, tanto na comunicação que ela faz com seus consumidores, quanto no atendimento e nos pratos do restaurante. Vamos dar uma olhada agora em dois vídeos que viralizaram muito. Confere esse, que chegou a 59.000 visualizações. Repara que é um vídeo super bem iluminado, feito com a câmera sempre muito próxima do alimento, e ela foi pulando algumas etapas. Para começar, a gente empana o peixe. Eu tenho o salpeter cortadinho aqui. Vamos de sal, pimenta do reino, Farinha, ovinho. Hoje a gente vai fazer o método tradicional, que é frito. Pode fazer também o mais saudável na airfry. É, fica bom também, tá? 1 minutinho de cada lado no óleo quente é mais que suficiente. E eu escolhi o queijo meia cura. Agora forno a 180 graus até o queijo derreter. Eu escolhi o bal pro nosso sanduíche. Mas pode ser o francês, o de hambúrguer, o que você preferir. Uma colher generosa do molho tártaro. O nosso McFish. Um alfacezinho. E não se preocupa, porque a gente vai ensinar a fazer molho tártaro, né, amiga? No próximo vídeo. E agora eu vou experimentar o nosso McFish. Gente, tá muito bom. Eu não resisti. Se a gente olhar com cuidado, os vídeos dela estão indo de 5 a 10 mil visualizações em média. Mas esse daqui chegou a 59.000 visualizações. E por que esse vídeo andou tanto? Ela aproveitou a onda da volta do McFish do McDonald's para fazer uma receita de McFish do Ato. E ela teve essa sacada genial de aproveitar a onda do McFish para lançar um vídeo contando a versão dela desse sanduíche. Você viu a importância da gente se manter antenado nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor para poder aproveitar oportunidades como essa para ter muitas visualizações e muito engajamento com os clientes. Ela fez um sanduíche de berinjela que chegou a 405.000 visualizações. É, mas é berinjela. Berinjela empanada com molho de tomate. Um jeito bem diferente de fazer.
Primeiro, fura a berinjela com a ajuda de um garfo. Simples assim, faça vários furinhos. Leve ao forno alto, mais ou menos 220 graus, por aproximadamente 30 minutinhos. Ela vai ficar bem macia. Depois, você descasca a berinjela e aperta delicadamente com um garfo. Aperta delicadamente mesmo, nada de colocar muita força. Aí você empana nessa massinha que eu fiz com farinha de trigo, água, cominho e páprica. Passa na massinha, depois na panko e frita. Você pode também usar air fryer. Aí você serve com esse molho de tomate que eu fiz rapidinho. Refoga a cebola picada, alho picado, uma lata de tomate pelado e umas folhinhas de manjericão. Depois é só acertar o sal e a pimenta. Gente, ficou uma delícia e parece carne mesmo, né? Você viu que é um vídeo que segue rigorosamente o mesmo padrão. Um vídeo super bem iluminado, com a câmera bem próxima dos ingredientes, e ela vai pulando algumas etapas para o vídeo ficar mais rápido e mais dinâmico. Ficou muito legal a receita da berinjela, né? Agora vamos falar um pouco dos tipos de conteúdo que ela produz e como é que ela consegue fazer o Instagram dela ter tantos seguidores. Para isso eu queria analisar com vocês os tipos de conteúdo que você precisa produzir para o seu Instagram. A gente tem conteúdo de topo, meio e fundo de funil. O primeiro, que é o conteúdo de topo, a gente acabou de ver dois exemplos muito legais da Luísa. São conteúdos focados no crescimento da sua conta. São conteúdos produzidos para ter um grande alcance, para chegar em pessoas que nunca acessaram o seu perfil, nem nunca viram nenhum outro conteúdo seu. Esse conteúdo de topo, que serve para o crescimento da sua conta, é um conteúdo onde você precisa dar alguma coisa sem pedir nada em troca. A Luísa deu a receita do McFish e deu a receita da berinjela. E ela não pediu like, não pediu curtida, não pediu para você segui-la no Instagram, nada disso. Ela só deu uma receita super bacana e não pediu nada em troca. Isso faz com que as pessoas que viram esse conteúdo se simpatizem com a Luísa e comecem a procurar mais informações sobre ela. A partir do momento que eu assisti 2, 3, 4 conteúdos da Luísa, agora a gente pode passar para a segunda parte, que é o conteúdo de meio de funil, onde você começa um relacionamento efetivo com o seu cliente. As pessoas gostam de familiaridade, elas confiam em coisas que elas conhecem. Se eu vejo o rosto da Luísa dando receitas quase todos os dias ali no meu feed, as chances de eu me relacionar com ela e engajar no conteúdo são muito maiores. E aí você passa para a produção e distribuição de conteúdo de relacionamento. E esse conteúdo você programa o Instagram para ser exibido para pessoas que já viram algum conteúdo de topo de funil que você publicou. Isso garante que todo mundo que ver um conteúdo de relacionamento já vai te conhecer, consequentemente já vai ter uma familiaridade e tende a confiar mais em você. No conteúdo de relacionamento, você já consegue pedir para a pessoa te seguir, para a pessoa dar um like no vídeo, para a pessoa comentar alguma coisa do que ela achou. Você já consegue ter um engajamento maior. E o terceiro são os conteúdos de fundo de funil, são os conteúdos para vender efetivamente. Então, esse conteúdo é distribuído para as pessoas que você já teve algum relacionamento. Percebe que a coisa vai em escala. Você primeiro conhece a pessoa, depois você começa a se relacionar com aquela pessoa e só aí que você vai efetivamente vender alguma coisa. E vender significa convidar a pessoa para vir no seu restaurante, convidar a pessoa para fazer um pedido de delivery, convidar a pessoa para algum evento especial que você vai fazer no seu restaurante, enfim. Como o relacionamento já está forte e a confiança já existe, agora é possível você efetivamente monetizar essa audiência toda que você criou no seu Instagram. A Luísa seguiu rigorosamente esses 3 passos e por isso o Instagram dela
fez tanto sucesso. Por causa do meu trabalho no Colibri, eu tenho o privilégio de visitar os melhores restaurantes do Brasil praticamente todos os dias. E eu sigo a maioria dos nossos clientes. E eu queria mostrar agora para vocês 3 postagens no Instagram que eu achei simplesmente sensacionais e dão um exemplo muito claro das diferenças entre uma publicação de topo de funil, uma publicação de meio e uma publicação de fundo de funil. Dá uma olhada que legal que ficou esse vídeo do nosso cliente Baru Marisqueria, que fica na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo ao Baru. Eu trabalho em Baru e é claro que não anoto seu pedido no bloquinho. Todo fica aqui. Quero um ensenada, um camarão que se dorme, um lambe-lambe. Eu trabalho no Baru e não, nós não somos um restaurante peruano. Eu trabalho no Baru e é claro que eu vou oferecer um pãozinho para você chuchar no seu mexilhão. Eu trabalho no Baru e é claro que eu coloco coentro em tudo. Um mexilhão, queipupo, uma ostra, uma barbatana e 2 yuquitas. Baru Marisqueria. Eu trabalho no Baru e é claro que eu vou te alertar dos 10 minutos de tolerância na reserva. O que ele tinha pedido mesmo? Você viu que coisa simpática? Que coisa que cria uma conexão instantânea com o consumidor? São os funcionários do restaurante se apresentando, falando o que fazem e apresentando o restaurante. Eu acho que não tem jeito mais bacana de você contar a tua história do que essa. O segundo vídeo é um dos chefes mais carismáticos que eu já vi no Instagram. É o chefe Antônio Maiolica. Ele é o chefe e o proprietário do Temperani e de outras casas em São Paulo. Dá uma olhada na simpatia e no jeito de contar a história dele. No caso vai ser refrescante? Não. Hoje eu vou preparar para vocês um prato, um molho de tomate, creme de leite, pesto, parmesão, 4P. Quando eu trabalhava lá na Itália, eu não aguentava mais comer molho de tomate todo dia. Falava, vamos colocar... É muito longa essa história, tá bom, vamos lá fazer. Já vamos baixar um pene, tá na água, 12 minutos. Molho do príncipe, se chama isso aqui, ó. Meu amigo. Alho. Não vai falar alho e azeite, não? Ah, já pra ver que tem azeite, ó. Eu trago um molho de tomate, despedaçado na mão. Um pouco de sal, um pouco de manjericão. Tiro o alho. Creme de leite, pesto di manjericão. Pennoni, al dente. Vou dar uma finalizada aqui. Aí tem um cheiro da derrota esse macarrão. Vou contar porque a derrota. Fora do fogo, parmesão e pegorinho. Isso aí eu faço meia-meia, tá? Gente, esse aqui eu vou empratar, sabe aonde? No bowl. Pra me lembrar, na época, quando tava na Itália, na cozinha, a gente comia no bowl. Assim, comia. Não tinha tempo pra almoçar, a gente comia assim, ó. Pessoal, esse aqui é a bela massa, tá? Das 4P, quero saber quais são as 4P, tá? Em italiano, vai ver? Eu vou provar. Derrota nada, é muito bom. Pessoal, faça essas massas quando você tá enjoado em molho de tomate simples. Eu vou colocar um monte de coisa dentro, vai ficar muito gostoso. Você viu que bacana como ele começa o vídeo? Ele começa contando a história de quando ele trabalhava na Itália e não aguentava mais comer molho de tomate. Esse tipo de história cria uma conexão com o consumidor muito mais forte do que simplesmente dar a receita. Porque o consumidor entende não o que você está fazendo, mas ele entende o porquê você está fazendo. E as pessoas compram isso, as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o que você faz, o seu propósito. E esse tipo de vídeo fez o Antônio chegar a 759 mil seguidores no Instagram dele e alguns reels que passaram de 1 milhão de visualizações. E o terceiro vídeo é de um amigo que eu sou muito fã. Nosso cliente Colibri há muitos anos, Bar do Luiz Fernandes, meu amigo Luiz Eduardo, um abraço, Edu, saudades de você. O Bar do Luiz Fernandes é um fenômeno da Zona Norte de São Paulo. Ele leva pessoas do Brasil inteiro para conhecer os famosos bolinhos. E no almoço, ele faz um prato executivo diferente todos os dias. E olha que bacana, prestem atenção como é que ele começa esse vídeo. Claramente é um conteúdo de fundo de funil.
Porque ele não precisa se apresentar, ele não precisa dizer quem ele é, são para as pessoas que já estão acostumadas a verem o conteúdo dele todos os dias. E dá uma olhada na polêmica que ele cria quando fala do ovo com a gema mole. Confere aí. Cara aí, acho que ele é de Santos aí, ele fez um comentário em cima da postagem, a gente achou legal pra caramba, meu. E aí ele falou um negócio que eu sempre tive vontade de falar. Quem não gosta de gema mole não merece respeito. Gente, ó, agora é sério, ó. Dá uma olhada nesse prato. Isso aqui tá uma indecência, gente, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Farofa de miúdo. Aqui tem moela, fígado de coração com uma farinha de milho. Lembra da minha mãe fazia frango recheado com essa farofa. Esse prato não tem nem nome. É um arroz com frango. Aí a gente colocou aqui um pepperoni, uma copa lombo, saladinha de escarola, a farofa e o nosso querido ovo. É louco, mano. Não. Você não tem noção. Ó, essa linguicinha aqui, ó. Isso aqui é o pepperoni. Deu um defumadinho, meu. Que delícia, velho. Olha só. Olha isso. Bem molhado. Carol, dá uma olhada, ó. Olha isso aqui, ó. Bem molhadinho. Ainda a Tati colocou um vinagretezinho, uma pimentinha dedo de moça. Pelo amor de Deus, vou tomar uma. Você viu que jeito simpático, que jeito informal de se comunicar com seus consumidores? Todos os dias o Edu grava um conteúdo mostrando qual é o almoço. E sem dúvida isso faz as pessoas irem no bar todos os dias. Esses são 3 perfis que vale muito a pena você seguir. O do Baru Marisqueria, do Temperani e do meu amigo Bar do Luiz Fernandes. E agora chegamos à parte mais legal do nosso programa, as dicas para comer no final de semana. Como eu disse, por causa do meu trabalho no Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil, eu tenho o privilégio de viajar o Brasil inteiro conhecendo os melhores restaurantes do Brasil. E hoje eu quero dar 2 dicas muito legais. A primeira dica é o Di Paolo. Esse dia eu fui almoçar com meu pai e a gente acabou encontrando lá no Di Paolo da Avenida Bandeirantes, ali na Vila Olímpia, o Jandir. O Jandir já está com mais de 15 casas espalhadas pelo Brasil e ele começou a vida como garçom do fogo de chão. Saindo do fogo de chão, ele abriu o primeiro Di Paolo e a coisa não parou mais de crescer. Vale muito a pena você conhecer o Di Paolo, um dos melhores frangos na brasa de São Paulo. E a segunda dica para o final de semana é o Origem de Salvador, lá na Bahia, do chefe Fabrício Lemos. O Fabrício entrou na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo com o Origem. Ele tem diversas casas em Salvador, mas o Origem foi onde tudo começou e é um dos melhores restaurantes de Salvador. E o Fabrício consegue fazer uma alta gastronomia com menu degustação, utilizando ingredientes simples que resgatam a originalidade da culinária baiana. Se você for para Salvador, não deixe de visitar o Origem.
E agora vamos para o quadro Livros incríveis que todo dono de restaurante precisa ler. Essa semana eu quero conversar um pouco com vocês sobre o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. O Cialdini é um PhD em comportamento humano. E nesse livro ele explica algo muito importante que a gente precisa prestar atenção o tempo inteiro. O cérebro humano é a parte do nosso corpo que mais gasta energia. E para preservar a energia, o cérebro tem 2 sistemas de decisão. O sistema de decisões rápidas, onde ele age no automático, sem ter que ficar pensando, sem ter que ficar analisando o problema, e o sistema de decisões devagar, onde o cérebro gasta muita energia e pesa, pondera, faz cálculos e toma decisões mais elaboradas. O sistema automático existe para autodefesa, e isso está gravado no nosso gene. Então o cérebro, para tomar decisões rápidas, não faz absolutamente conta nenhuma. Você vê um leão, foge do leão. Você vê uma situação de perigo, foge da situação de perigo. São reflexos automáticos do cérebro. O problema é que muitas decisões no dia a dia, o cérebro reconhece um padrão e age automaticamente. E às vezes, nem sempre, ele toma a melhor decisão no módulo automático. E eu vou destacar aqui 6 pontos que o cérebro normalmente age de maneira automática, mas ele deveria usar o sistema de decisão devagar. O primeiro é a reciprocidade. Isso daí está no nosso gene. Foi feita uma seleção natural da espécie ao longo de milhares de anos, onde as pessoas que usam a ferramenta da reciprocidade sobreviveram e os que não usavam a ferramenta da reciprocidade, seus genes não prosperaram. Imagina que você morava numa tribo e a tribo um tinha que colaborar com o outro. E se a pessoa não fosse recíproca com um favor que foi feito a ela, um alimento que foi dado a ela, ela era expulsa da tribo. E a chance de sobreviver sozinho fora da tribo era muito menor. É totalmente inconsciente do nosso cérebro a questão de retribuir quando alguém faz alguma coisa pra gente. E aconteceu um fato curioso outro dia lá em casa. A Vitorinha ganhou um presente caro da amiguinha da escola. E de repente eu e a minha mulher, a gente ficou pensando, como é que a gente vai retribuir? Foi um presente caro, a gente precisa retribuir. E o engraçado é que foi justo na época que eu estava lendo o livro. Eu falei, como é forte essa questão da reciprocidade. Porque não foi algo que fizeram a mim, foi algo que fizeram para ela. E eu me senti responsável em retribuir, mesmo não tendo sido para mim o presente. Agora, essa questão da reciprocidade fica ainda mais forte quando há um recuo da outra parte. Eu vou explicar da maneira como eu vi no livro. O Robert estava andando pela rua e um garoto escoteiro chegou para ele oferecendo um ingresso para o circo dos escoteiros. E a venda do ingresso era para ajudar a organização dos escoteiros. O ingresso custava $10. Ele olhou para o menino e falou, não, obrigado, não tenho interesse em comprar o ingresso. Aí o menino vira para ele e fala, olha, tudo bem, eu entendo que você não quer ir no circo, mas você não compraria um chocolate por $1? Porque a receita da venda do chocolate também ajuda os escoteiros. E ele comprou a barra de chocolate por $1, mesmo sem estar com vontade nenhuma de ter comprado o chocolate. E aí você para analisar o que aconteceu ali. O menino ofereceu um ingresso. Ele recusou o ingresso. De alguma forma, essa recusa deixou ele um pouco desconfortável. Deixou ele numa situação de dívida com o menino. E aí o menino veio com uma oferta menor. Ele, para se livrar da culpa de não ter comprado o ingresso de $10, comprou o chocolate de $1. Então, muito cuidado quando acontecer um recuo numa relação de reciprocidade. Agora, como que a gente usa isso no nosso restaurante? No ramo da gastronomia, as pessoas precisam ser generosas. Quanto mais generoso você for com o seu cliente, mais ele vai se sentir em dívida com você e mais ele vai aceitar as ofertas que você fizer para ele no futuro. Então imagina que você está preparando uma sobremesa nova para lançar na semana que vem. O que é muito legal? Faz uns potinhos pequenos dessa sobremesa
E durante o almoço, sai distribuindo para os seus clientes, falando, olha, a gente está testando essa receita nova dessa sobremesa e queria oferecer para você experimentar e dizer o que você acha. O cliente vai ver aquilo como um gesto de carinho e vai se sentir em dívida com o restaurante. E as chances desse cliente comprar alguma coisa de você depois, quando você oferecer, são muito maiores. Nunca subestime a questão da reciprocidade, compromisso e coerência. Essa é outra arma poderosíssima que o cérebro humano está condicionado a reagir automaticamente. Se eu digo que gosto de alguma coisa, eu nunca vou querer me contradizer lá na frente, porque isso vai afetar a minha autoimagem. Tem uma passagem muito bacana que explica isso no livro. Por exemplo, se você diz que é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, que gosta de economizar energia, que gosta de economizar água, é muito provável que você não queira arranhar a sua autoimagem. Tudo que a gente se compromete publicamente com relação à nossa imagem, é muito difícil a gente voltar atrás depois. Uma vez que as pessoas se comprometem com algo, é provável que honrem esse compromisso para manter sua autoimagem, mesmo que isso vá contra os interesses da própria pessoa no futuro. A aprovação social. Essa é outra técnica importantíssima de persuasão. Vamos pensar no seguinte exemplo. Você está com fome e está numa rua que tem 2 restaurantes. Um restaurante está vazio, o outro restaurante está lotado. Você não conhece nenhum dos 2 restaurantes. As chances de você ir no restaurante que está lotado são muito maiores, porque existe lá uma comprovação social. As pessoas preferem aquele restaurante em detrimento do outro. Logo, aquele restaurante deve ser muito melhor do que o outro. Essa ferramenta pode ser usada no seu restaurante através de depoimentos de clientes. E tem muito mais força um cliente falando bem de você do que você falando bem de você mesmo. Essa é uma prova social que funciona muito e você deve aplicar no seu restaurante. Afeição. Somos muito mais propensos a ser influenciados por pessoas que gostamos. Por isso é tão importante você produzir conteúdos de topo, meio e fundo de funil todos os dias no Instagram do seu restaurante. Isso cria familiaridade da imagem do seu restaurante com o seu consumidor e ao longo do tempo vai criar uma afeição do seu consumidor com o seu restaurante. A partir daí, as chances de você influenciar o seu consumidor para vir no seu restaurante são muito maiores. Autoridade. Essa é outra arma de persuasão fortíssima. Imagina que a mesma receita está sendo ensinada por 2 pessoas. Uma é um executivo de gravata cozinhando e a outra é um chefe todo paramentado. Qual receita você acha que tem chance de fazer mais sucesso? A gente reconhece a autoridade de diversas formas, seja no uniforme, seja na reputação, enfim, a chance de sermos influenciados por alguém que desperta autoridade em nós é muito maior. E por último, e super importante para o segmento de bares e restaurantes, é a escassez. Itens raros ou em escassez são percebidos como mais valiosos. E você pode usar o gatilho da escassez nas suas redes sociais, lançando pratos com quantidades limitadas. O Luiz, do bar do Luiz Fernandes, faz isso com maestria. Diversas vezes ele anuncia: feijoada no sábado, chegue cedo porque a quantidade é limitada. Quando ele faz ações como essa, 11h30 da manhã o bar já está lotado. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Livro incrível que todo dono de restaurante precisa ler. Meus amigos, estamos chegando ao final dessa live. Se você está gostando, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para o nosso canal. E no nosso último quadro eu quero falar de feiras e eventos. A gente vai ter 2 feiras importantíssimas para o nosso segmento de bares e restaurantes. A primeira é a feira NRA. A feira da National Restaurant Association, que acontece em Chicago todos os anos. Eu tive a oportunidade de ir no ano passado e vou de novo esse ano para conferir as novidades. A feira vai acontecer em Chicago de 18 a 21 de maio e eu gostaria de convidar você
para ir junto com a gente no grupo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O pessoal da Abrazel está montando um roteiro muito bacana para a gente durante a feira, com visitas técnicas a restaurantes famosos de Chicago, visita aos principais fabricantes que estarão expondo no stand e diversos eventos para relacionamento. Uma feira importantíssima que todo dono de bar e restaurante precisa ir pelo menos uma vez na vida. E o segundo evento que você precisa vir também é a FISPAL, a principal feira para o nosso setor. Ela vai acontecer de 11 a 14 de junho em São Paulo e durante a FISPAL, no dia 13 de junho, vai acontecer o Fórum Bares e Restaurantes promovido pela Abrazel, com palestrantes sensacionais, incluindo meu amigo Matheus do Benedito de Campinas. Um cliente que acabou virando amigo e é um dos melhores gestores de restaurante que eu já vi na minha vida. Meus amigos, e chegamos ao fim da nossa live de hoje. Eu espero você na terça-feira da semana que vem para debatermos casos de sucesso e como essas pessoas chegaram lá, para que você possa aplicar as mesmas técnicas no seu negócio, economizando tempo e dinheiro em investimentos que não valham a pena. Eu gostaria de convidá-lo também para participar da comunidade Restaurantes Incríveis. Esse é o primeiro passo para você virar a chave do seu restaurante e chegar ao topo muito mais rápido. Muito obrigado, um grande abraço.